Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Um pouco mais tarde, assim como a semana passada, eu estava em deslocamento do litoral aqui para a capital. Assim cheguei, cá estou para a gravação do programa e espero que os estudos sejam úteis para a semana. Aqui deixo a minha solidariedade, né, em razão do ocorrido em Brumadinho. É realmente um cisne negro para o mercado, do lado humano, algo bastante lamentável. E como eu escrevi no informe cenário, eu acho que nós temos que ser discretos, né? Nesse momento, quem não é especialista tem que ter muito cuidado com as palavras. Nós não somos juízes, né? Então, o que eu desejei é muita coragem aos profissionais que trabalham nas buscas, né? São realmente verdadeiros heróis, sejam eles bombeiros civis, militares, policiais, as pessoas da comunidade, os populares, né? Muita força às famílias, né? Muita força realmente. E para aqueles que são os responsáveis, né? Eu acho que existe participação da prefeitura, governo do estado, da empresa, né? Das comissões internas, né? Da empresa também, acho que dos órgãos de vistoria. Então, que tenham sabedoria para minorar, minimizar os problemas e para que isso não ocorra nunca mais na história do nosso país. Então essas são minhas palavras, né, as nossas orações a todos os envolvidos. Caros, eu os convido a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, participarem da área de comentários, são todos muito bem-vindos. Antes de responder aos e-mails na parte da manhã, eu geralmente respondo todos os comentários. Acabei de responder 2 agora, antes de gravar. Tenho muito prazer, muita alegria, me traz uma energia muito positiva fazer isso, porque eu sei e tenho consciência que de alguma forma eu consigo agregar, somar e ser importante na sua formação como investidor. Por isso que eu estou sempre aqui firme, forte, disposto para tentar pelo menos entregar um conteúdo honesto, sério e de valor. Ok? Quem quiser ter contato comigo no período da manhã, por volta das 10 horas, às vezes um pouco antes, um pouco depois. Esse um pouco antes, um pouco depois depende da agenda do dia. Às vezes eu aguardo sair um conteúdo que eu julgo relevante para incluir no informe. Então ali eu compartilho minha opinião sobre o Ibovespa, eu falo sobre um pouco de política, economia, nacional, internacional, tudo aquilo que eu julgo pertinente, que possa ser útil para o investidor naquele dia, eu costumo colocar. Mas é um relatório fácil de ler, direto, não tem linguagem técnica, é conversa de trader para trader. E caros, nós estamos há alguns meses com o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é um curso gratuito. Eu mesmo não consigo entender a razão de tanto sucesso. É um curso gravado com qualidade digital de som e imagem, por uma empresa altamente técnica e profissional. Ele é editado, ele tem qualidade de som de cinema, foi gravado no estúdio novo, mas toda vez que alguém assiste, as pessoas se emocionam, elogiam, escrevem pra gente. Eu estava falando com algumas pessoas da minha equipe, né? Eu imaginava que fosse um sucesso, mas quase 13 mil pessoas viram de alguns meses para cá e o pessoal elogia, fala que realmente é a porta de entrada para a Bolsa de Valores. Aí eu assisto, eu falo, ficou bom, mas eu não achei que as pessoas teriam essa leitura que fosse algo tão importante. Então é para investidor iniciante, mas muitos intermediários falam que ajudam a fundamentar a sua formação. Fala ali de imposto de renda, então fica aí o meu convite, tá bom? E caros, nós temos aqui o fechamento das bolsas americanas, né? Teve queda generalizada, S&P 0,78, Dow Jones 0,84, Nasdaq 1,11. Petróleo oscilou muito, acabou fechando estável e o EWZ caiu 2,17. Ok? Então eu vou começar aqui pelas bolsas asiáticas, né? A bolsa da China daqui a pouco está abrindo, né? Enquanto eu gravo aqui são 23 horas e 35 minutos. Teve queda na Europa também, nós vamos estudar. Japão também, então vamos aqui à Bolsa de Xangai. E hoje o ponto positivo foi a cirurgia do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Seja você de esquerda, de direita, de centro,
Nós torcemos, né, para ele como chefe da nação, então foi tudo bem sucedido, está estável, consciente, isso é positivo para a estabilidade do país. Ele foi eleito democraticamente e eu particularmente não votei nele no primeiro turno, no segundo turno eu anulei, eu falei isso aqui, mas eu torço fortemente para que ele faça um governo esplêndido e acho que vai fazer. Acho que vai fazer. Ok? Nós temos algo diferente na Bolsa de Xangai. Temos sim. Porque ao mesmo tempo que nós temos algo novo, um rompimento da média, da CLTB e a conservação, né, dos preços acima desses pontos, nós temos um sinal duvidoso. Esse sinal duvidoso é o seguinte, pessoal. Acima da máxima do dia 21, região aqui de 2.620, a Bolsa de Xangai acionaria, chegou a acionar no intraday um pivô de alta. Pivô de alta com a perna, a primeira fase aqui, né? Primeira perna, como quem não chamar, é importante. Só que houve um rompimento falso, né? Um rompimento falso bem evidente, um candle que anula o da sessão anterior, no caso do dia 25, né? Um candle com um corpo importante, então isso pode trazer mais queda. Eu acho que vai trazer, né, porque as bolsas americanas e europeias tiveram baixa, então acho que o mercado vai testar a média e provavelmente esse eixo aqui de um possível M, ok? Mas que pode ser anulado também se o eixo não for acionado e trazer o mercado para cima, mas pelo menos o eixo eu acho que vai ser testado. A Bolsa de Xangai apresentou esse topo duplo, rompimento falso, e o índice DAX apresenta algo semelhante, né? Então houve um Marubozu que teve a sua máxima rompida, só que não houve a conservação. Como tem esse gap aqui, eu acredito que ele seja preenchido, o que significaria mais algum espaço para 1 ou 2 dias de queda na Europa, a depender da amplitude do candle. Ok? Aí eu vou falar agora um pouco do petróleo, Brent, WTI, EWZ e também das criptomoedas. Então falemos aqui do Brent. E amanhã eu vou gravar o radar no horário normal, tá? Horário tradicional amanhã. Então nós temos aqui o Brent, né? Eu deixei aqui no gráfico semanal porque nós temos um desenho que remete a uma simetria de um oco invertido, né? Se for realmente desenhar a simetria, seria admissível um recuo até 57,66. Então teria mais espaço para cair, né? Mas, entretanto, todavia, nós temos aqui um movimento lateral, que vocês estão cansados de saber, que não necessariamente pode trazer o mercado até esse ponto. Um pouco acima seria admissível. Porém, entretanto, todavia, de novo, ao passo que nós temos um oco invertido grande, amplo, de proporções significativas, nós temos um ombro cabeça a ombro, né, no curto prazo. Então isso deixa não uma, como umas 2 ou 3 pulgas atrás da orelha. E aquela história, pessoal. Nós temos topo, fundo, topo. A mínima desse candle, 60,13. Onde está o mercado? 59,95. Então, abaixo desse ponto aqui dos R$60,13, nós temos um pivô de baixa. Pequeno, discreto, difícil de identificar, mas é um pivô de baixa. E aquela velha história, uma das máximas da minha filosofia operacional. Eu tenho a pancada, que é o Marubozu, amplo, extenso, um candle de massa. Quando tem a correção na porção inferior, sendo ele vermelho, geralmente tem mais algum espaço para a queda. No caso do Crude Oil WTI, que esse é negociado em Nova York, né?
a mesma coisa, nós temos aqui no semanal um oco invertido possível, mas temos um fantasminha chamado ombro, cabeça, ombro, e temos também abaixo de 51,88 um pivô de baixa que, diferentemente é boa, né? Do Brent, conserva os preços acima do mesmo, mas aquela história. Marubozu, correção na base, quase sempre tem mais algum espaço para cair. E aí falemos do Bitcoin. Bitcoin aqui na tela. O Bitcoin, ele não tem uma situação que favorece a compra, né? Nós tínhamos essa LTA como referência, acho que ela pode ser até apagada, né? Então, para nós, nossa posição, nossa visão para o Bitcoin é de estarmos líquidos no momento, né? História Marubozu, correção na base, tem um ponto importante aqui que é o 3462. Se esse ponto for perdido, eu acho muito provável que o Bitcoin venha até 3.215. Aí nós temos o Bitcoin Cash, sempre em dólares norte-americanos. A mesma coisa, LTB perdida, né? O mercado fez um repique até esse ponto, chamado de pullback, e depois um novo pivô de baixa ao perder 116 e continua aqui uma trajetória descendente. Então, mantemos nossa visão líquida, neutra, né? No caso do Litecoin, nós tivemos algo novo, né? E eu vou aqui explicar por quê. Então, nós tínhamos aqui essa base, né, do Litecoin. Então, quem vinha comprado na perda dessa LTB, essa LTA, vendeu o lucro no bolso. Agora temos uma posição, uma visão neutra também. E aí temos o Ethereum, que apresenta algo semelhante, né? Porque o Ether, ele tinha esse ponto como um stop mais esperto, 112, né? Então teria sido estopado ali, aquele stop inteligente, porque a nossa visão de compra foi aqui embaixo. Ou para os mais resilientes, o 107 foi perdido também, então temos uma visão neutra para todas as criptomoedas. A minha visão é neutra porque eu não tenho interesse de me posicionar nesse momento, mas eu diria que está mais para cair do que para subir, está mais para venda do que para a compra, ok? Eu acho que vai continuar uma trajetória tipo um caminhão descendo ladeira as criptomoedas. E aí temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Na sexta-feira, nós tivemos o feriado aqui no aniversário de São Paulo, né? E eu já identificava isso daqui como um ponto que identificava a topo, né? Então o mercado longe de média, eu entendia que haveria uma correção, entendo ainda, né? Até o 42,05, um novo teste, acho que vai acontecer isso. E aí a briga vai ser grande no 42, 42,05. Tem esse ponto aqui também, que é o 41,97, e no dia 22 houve um teste de 41,98. Então esse candle aqui, ele era um candle isolado aqui, eu achei que esse candle era um candle de topo. E é isso que eu acho que vai testar o 42, o 41,90 por aí, acho que talvez um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. É onde está a média de 21 também, então você tem esse topo, esses candles que formaram um topo, né? Veja que essa porção do gráfico dos candles está isolada dessa outra, então acho que os 42 vai puxar os preços aí, teremos uma boa briga. Se o mercado interpretar isso aqui como um gap de fuga, poderá estender um pouco mais a queda, só que tem aquela história, pessoal, se interpretar como um gap de área, puxa os preços e aí a tendência sobressai. Então, eu acho que no cenário mais agudo, o mercado teria como alvo aqui o 47,6. Mas eu acho que no 42, eu espero o mercado nos 42. Ali nos 42, o que vai acontecer ali aí já é mais complicado de projetar. Falando de fluxo, né? Semana passada
francamente, os estrangeiros trabalharam na compra. O fluxo cambial das últimas semanas tem mostrado alguma entrada de capital por parte deles. O índice futuro, eles começaram a semana com 161.827 contratos na venda, terminaram com 145.411, uma mudança significativa. E principalmente no mercado à vista, né? Eles saíram de uma posição negativa, um bi 063, um bi 562 milhões, um bi 789 milhões. Então até o dia 22 estão comprados em 1 bi 789 milhões. Vamos ver o que eles fizeram hoje, mas aí tem o delay e saberemos depois. Então nós temos até o dia 22, vamos ver até o dia 23 aqui. Né? O dia de hoje realmente que vai ser o... Putz, aí tá fora, ó. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar o dia 23 porque eles devem estar atualizando. Deixa eu só ver um negócio aqui, se é realmente o link. É realmente o link, a minha internet está ok, né? Então este link realmente não está funcionando, eu tenho até o dia 22 aqui. Muito bem. Então agora eu vou trazer aqui os estudos. Hoje eu vou fazer um estudo um pouco mais livre. Eu vou fazer 7 ativos como se fossem destaques do dia e pedidos do YouTube, mas eu vou fazer o que eu acho pertinente fazer nesse momento. Então eu vou fazer Petro, Vale, Bancos, depois eu faço esses ativos que eu falei. E faço as bolsas americanas, claro. A Petrobras, pessoal, eu dizia semana passada, né, que eu enxergava um mastro bandeira aqui, mas que ele estaria sendo posto em dúvida, né? E que eu particularmente não acreditava no rompimento do 25,80, do 25,92, que foi a máxima do dia 7, quando cumpriu o V, antes do teste da média e dessa região que eu julgo importante, 24,66. O mercado quase tocou a média, quase tocou 24,66, eu acho que vai tocar. E assim, se perder 24,66, permanecer e também da média, principalmente em fechamento, teria mais algum espaço aqui para cair. Talvez montando aqui uma simetria, né? Quem sabe um retorno até 23. É possível, né? Ou um pouco acima, num ponto intermediário, mas o que vai mandar aqui mesmo é o 24,66. No caso da Vale, né, que infelizmente tivemos esse cisne negro, né, isso é impossível de capturar pelos gráficos, absolutamente, né? Nós tivemos 71 bilhões de perda em um dia só, foi a maior perda diária para uma empresa na história da Bolsa, aqui no Brasil. Eu falava com um aluno meu que opera no Credit Suisse, da Suíça mesmo. Ele falava, professor, e esses gaps aqui? Eu falei, ó, nós temos um gap realmente aqui perto de 45, tem até um fundo 45,13, fechou, e temos outro gap aqui, né, a 42,18. Esse não chegou a ser fechado, mas sinceramente, né, eles servem como referência porque o movimento foi materializado, mas não tinha um sinal. Se tivesse um bebê abandonado de topo, uma estrela cadente com uma super sombra superior, mas isso aqui foi absolutamente imprevisto, né? Um cisne negro mesmo. E aquela história, pessoal, quem tem ação... Eu não trabalharia vendido a partir de agora. Quem, de repente, está vendido em opções, no ativo, ok. Mas eu não trabalharia vendido, está extremamente longe da média, mas eu concordo com alguns que argumentam que tem mais algum espaço para cair, sim. Né? Tem... A venda fica na memória, né? Uma barra grande, então... E quem tem o papel, eu não tenho. Nós não temos esse papel no meu grupo, né? Geralmente a gente não opera Petro e Vale porque tem uma relação muito grande com o mini índice, que a gente está sempre ou estamos vendidos ou comprados, mas eu acho assim, quem tem, agora, né? É por isso que é importante não trabalhar alavancado, não fazer termo, né? Trabalhar com seu capital, e eu, se tivesse, manteria. Não venderia o papel nesse momento, né? Então, essa figura que é o triângulo, ela é posta em xeque, aí muda tudo, né?
É um fato absolutamente imprevisto. Mas eu manteria a ação, sendo bem sincero. Aí nós temos Banco do Brasil, que mostrou resiliência. Eu li alguns estudos que o Banco do Brasil poderia ser altamente prejudicado. Eu acho que existe alguma certa coerência ali, mas o banco tem vários outros negócios. Eu não sei, sinceramente, assim, até que ponto ele seria diretamente prejudicado. A BRAP, sim, né, que é um ativo que eu vou estudar depois. O que eu vejo no Banco do Brasil, mas isso eu já estou falando há alguns pregões, é um possível oco, né? Eu acho que o Banco do Brasil vai testar essa linha azul, talvez o 45,80, mas eu não acho, por exemplo, que ele vai ser diretamente assim impactado, sendo bem sincero, né? Pelo menos num primeiro momento, assim, né? Mas eu acho que algum espaço para correção, se o mercado como um todo corrigir, ele teria. Bradesco é impressionante, né? Uma força muito grande, uma alta com volume. Então, o Banco do Brasil caiu 1,29 hoje, né? No caso do Bradesco, que subiu 0,81, nós tínhamos um ponto importante aqui. Temos, né? Que é o 42,96. Aqui, né? E esse ponto, ele tinha sido... Eu vou marcar ele aqui certinho. (42,96). Legal. E ele já tinha sido rompido na quinta, né? Fechou 43,15, né? Então, assim, a alta de hoje é natural, mesmo ele tendo vindo abaixo aqui no intraday. Então, eu, por exemplo, se eu tenho uma posição na compra de Bradesco, o que eu faço? Meu stop estaria abaixo de 42,96. Perdeu, eu stopo. Esse tipo de stop é um stop inteligente, né? E no caso de YouTube, que subiu muito forte, nós temos um esboço de um oco aqui. Ele veio até a média, mas um candle muito forte também, né? O que eu, Wagner, faria? Eu tenho esse topo, que é o 37,78. Se for perdido, eu colocaria o lucro no bolso. Seria a minha ideia aqui, mas essa barra de hoje, ela mostra muita força. Professor, é uma barra de exaustão? Pessoal, geralmente a barra de exaustão tem grande volume, o volume foi na média, né? A barra de exaustão, ela fica isolada, né? Geralmente distante de média, então não vejo como uma exaustão. Mas se ela for negada amanhã, aí pode trazer alguma coisa nova aí de arrependimento do pessoal que entrou na correção até a média. O mercado trabalhou na média praticamente nas últimas 2 semanas, contando os dias úteis. Teve feriado e tal. Ok, então eu vou fazer bolsas americanas. Aí o que eu faço depois? Eu faço bolsas americanas, faço 7 ativos de hoje, que eu vou fazer aqui os que eu julgo mais importante. E aí eu volto com dólar, BOVA 11, BOV e mini índice. Então, eu vou fazer aqui bolsas americanas, primeiro Dow Jones, né? O Dow Jones, ele fez o que ele tinha que fazer. Por que o Dow Jones fez o que ele tinha que fazer? Porque houve um rompimento. Primeiro que, assim, a assimetria em V, o primeiro objetivo foi de fato alcançado, que era esse aqui. 24,828. Ele foi a 24,857. E ele não sustentou-se acima de 24,742, que é esse topo aqui. Deixou um candle de dúvida, né? Então esse candle ficou isolado. De alguma forma ele é um bebê abandonado de topo, né? De alguma forma ele é um bebê abandonado de topo. Nós temos sim um rompimento falso do 24,740. Temos o objetivo de uma figura alcançada e tem espaço para testar a média, testar esse fundo aqui no 24,244. Tem mais espaço para uma correção, sim, né? Esses fundos aqui anteriores, né? Então é dessa forma que eu vejo.
Essa LTB aqui tá famosa aí também nas bolsas americanas, né? O pessoal colocando como um ponto de caos, alguns de correção. Só que ela é muito diferente se você pegar cada benchmark norte-americano, né? Então, eu procurei pegar o primeiro topo em outubro e o segundo topo aqui em dezembro, como eu fiz no Dow Jones, né? Porque você tem que ser coerente, você não pode pegar topos diferentes de acordo com aquilo que você quer, né? Então, aqui outubro, dezembro, eu não liguei com de novembro, senão ela ficaria mais baixa. E é isso. Ao passo que no Dow Jones não chegou nem a ser tocado, o mercado ficou longe, no índice Nasdaq foi rompida, né? O V ele não foi plenamente alcançado se você pegar esse candle como base, que é o 7.204, né? A máxima foi 7.184. Só que se você pegar esse candle, 7.197 também não foi. Então rompeu o LTB, mas não cumpriu plenamente o V. E o sinal é um pouco diferente, mas existe um candle isolado aqui também, né? Que eu vou mudar o círculo aqui para mostrar o candle isolado. Mas independente disso, eu acho que tem espaço para uma correção até a média, um pullback até a LTB no índice Nasdaq. E aí no S&P, usando a coerência dos nossos estudos, eu fiz esses traços dessas retas traçado no final de semana, né? Então, eu peguei aqui topo de outubro, dezembro, e quase foi tocado no S&P. Você vê que os três benchmarks têm situações diferentes. E se a gente pegar o V, né, eu acho que esse ponto seria coerente, né? Fundo fez o topo, seria 2.685, e ele chegou a bater 2.675, não cumpriu também. Por outro lado, no S&P nós temos dois fundos bem marcados aqui, que nesse momento acho que vai dar mais confusão se a gente continuar marcando os mesmos. Então a gente apaga e observa que LTB, comportamento, tem um candle isolado aqui, mas ele já não fica com uma cara de bebê abandonado porque ele é mais baixo que esse outro topo. Então realmente, para ler as bolsas americanas nesse momento, talvez seja mais fácil para um cartomante do que para um trader que usa gráfico, que usa fluxo e tal. Mas no frigir dos ovos, como eu não fico em cima do muro, eu acho que tem mais espaço para continuidade de 1 ou 2 pregões aí de correção. Ok? Então, antes de eu fazer IBOV, BOVA11 e índice dólar, eu vou falar dos ativos que eu acho pertinente. O primeiro é BRAP, né? BRAP 4. A BRAP tem uma participação muito grande, né, das ações da Vale, assim como Itaúsa tem do Itaú. É a Bradespar. É a mesma coisa, pessoal. Eu não trabalharia short, vendido para ganhar com a queda. Eu não acho, por exemplo, que nesse momento está gritando compra, apesar de estar num suporte muito importante. Eu aguardaria um sinal. Um sinal via candle, seja no intraday ou no diário. E se eu tivesse, eu não venderia os meus papéis nesse momento para me desfazer deles, mesmo entendendo que pode sim ter alguma continuidade de quedas. Está na chuva aí, então depois de uma queda dessa, né, você vai pensar em... Eu não acho que tenha tanto sentido. Aí eu vou falar das siderúrgicas, né, ligadas a metais, tudo o minério disparou. Por um lado, né, a legislação pode ficar mais rígida, ter algum custo para as barragens e coisa e tal, mas se o minério subir até por escassez, pode beneficiar as empresas ligadas a ele. A Gerdau teve queda sim, só que tem um oco, né? E eu acho que a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos aqui. Está acima de média, eu não vejo um impacto negativo imediato. Tanto que essas ações mostraram alguma resiliência. Talvez a CSN... aqui eu coloquei Cosan, na verdade. CSN A3. Pode ser realmente a mais impactada. O gráfico mostra um pouco disso.
Nós temos um triângulo grande, né, que ficou tanto tempo para ser rompido, foi. E aí nós temos agora um possível rompimento falso. O volume de hoje da CSN chama muito a atenção. Se a gente colocar, por exemplo, o volume... Então, por exemplo, CSN eu não trabalhei comprado agora, sendo bem sincero. O volume da Gerdau, volume normal, uma oscilação. A Gerdau caiu na sessão de hoje 2,19. Né? Então, não foi nada, um volume aceitável, assim. Eu não vi nada de diferente assim, no volume. Só quando você vai para a CSN, né, uma queda de 5,69, e você vê um avanço de volume muito grande, isso chama a atenção. E o gráfico mostra um rompimento falso, então definitivamente nós temos um sinal de topo para ela. Né? Tá acima de médias, perder realmente a mínima de hoje, perder a média, teria mais espaço para queda. E aí nós temos os Usiminas. Né? A Usiminas é uma siderúrgica, né, reconhecidamente importante também. Então nada como... Que nem tinha muitas teorias, né? Lá caiu 0,82. Então tinha muitas teorias em relação aos Usiminas, e os Usiminas não está carregando aqui, infelizmente. Foi. Então, a Usiminas, um volume aceitável, levemente acima da média, uma baixa de 0,82. Parece que o negócio foi realmente com CSN. E os Usiminas, ela já tinha dado um sinal de venda, né, pessoal? Aqui, a Usiminas fez aqui um típico arame de topo. E assim, nós temos dois pontos chaves, o 962, né? Você vê que esse outro ponto aqui é o 963, é o ponto a ser batido. Abaixo de 962, 963, ela deve seguir sim um caminho baixista, tendo um último ponto assim de possível inflexão. Deixa eu ajeitar direitinho essa reta, que eu não gosto de... Eu sou muito minucioso, detalhista, perfeito. Se eu vejo um negócio imperfeito aqui, me incomoda profundamente. Para eu ser exigente como eu sou, eu tenho que oferecer o mesmo para poder cobrar. Então nós temos uma reta que pode ser testada, né? Aí nós temos vou apagar esses pontos aqui. Nós temos aqui um topo anterior, né? Esse topo anterior acho que vale inclusive ser marcado, que é o 9,28. Então é isso, né? Eu acho que na Usiminas dá para o investidor trabalhar bem com o gráfico. Digamos que dá para ele jogar com o gráfico no bom sentido. Ele tem pontos de referência. Gerdau parece pouco afetada, mas se o mercado como um todo corrigir, ela deve corrigir também. E Usiminas nós temos o 962, 963 e depois essa linha aqui como pontos bem definidos. Aí, pessoal, eu acho que faz sentido olhar as seguradoras, né? Se teve algum impacto aqui. BBSE3 não teve impacto, né? Pelo que eu pesquisei, ela não tem exposição, né? E BB Seguridade é muito simples. Nós temos o 2907, a nossa referência. Quem está comprado, se fechar algum dia abaixo, stop, lucro no bolso. Só que eu particularmente acho que dá para trabalhar com mínima do dia anterior. Então, por exemplo, a mínima de hoje de 29,42, eu só venderia se fechar abaixo desse ponto em algum dia. Então, volume normal, aparentemente não teve nenhum impacto. Aí nós temos Porto Seguro, né? Volume normal, oscilação totalmente normal. Nós temos inclusive um possível oco, aí a briga está na neckline, não teve nenhum impacto, né? Pelo menos no primeiro momento. Ela não consegue, isso é fato, acionar o pivô de alta 54,96. Ela está tentando fazer isso a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões. Agora essa tem exposição sim. Procurem mais detalhes aí no... Tem uma exposição importante, né? Só que não teve nada significativo de volume. Parece que a empresa tem mais de 1 bi aí de caixa de liquidez, né? Que a IRBR ela tem exposição, né? Só que elas fazem exposições ela já é uma resseguradora, né?
subiu 0,28 na verdade, então geralmente essas empresas elas dividem o risco aí, né? E obviamente os prêmios também. Então, muitos alunos me escreveram perguntando, né? Mas eu não vi, sinceramente, no impacto, né? Então tem um candle que envolve o candle anterior, um candle amplo. Nós temos um pivô de alta aí acima do 85, que seria esse ponto aqui que dá para marcar. Inclusive eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha nessa empresa. Na verdade, não é exatamente um parente, assim, uma pessoa que é da minha família ali de uma forma, digamos, indireta, enfim, pessoa no meu convívio. Então eu só venderia se ela perder em fechamento 84,99, né? Então eu não vi nenhum impacto exato nas seguradoras. Eu peguei algumas informações para vocês, ó. Ela é uma resseguradora, né? A cobertura por rompimento de barragem é de 100 milhões de dólares. Então, desse total, por seguradoras tem metade do risco, o restante havia sido destinado para resseguradoras. Com IRB Brasil é líder, a companhia possui 30% do resseguro. Então, nesse caso, a perda máxima da companhia será de 15 milhões de dólares, sendo 10 milhões de dólares a serem pagos pela companhia e outros 5 milhões de dólares pelos retrocessionários, uma espécie de divisão de risco, né? Então ela tem R$ 1,2 bi de lucro líquido acumulado em um ano. Então talvez o mercado entendeu que não vai ter um impacto tão grande, né? Então representaria 3% do lucro líquido acumulado da companhia e 0,14% do valor de mercado, né? Então acho que por isso que o mercado entendeu dessa forma. Então falamos aqui do dólar para terminar. Então, falei dos ativos que eu julgava importantes. O dólar, ele vai mudar o contrato aí, né? Tem agora dia 29, 30, 31 a liquidez já muda. Né? E um pregão de leve queda, trabalhando em torno das médias. Eu vejo acima de 3,744 um dólar com possível inclinação de alta, né? Perdendo esse ponto, ele arrefece, ele deve vir aqui no 3,968, depois 3,979, então caiu 0,33, não vejo nada de especial assim no dólar nesse momento e tal. E aí vamos lá, BOVA11 aqui na tela. Nós tínhamos um ponto-chave, né, que temos ainda, obviamente, que é o 93. Eu fui bastante enfático na quinta-feira. Eu achava que seria um rompimento falso, principalmente por causa do baixo volume, né? Sabendo que é um feriado, sei de tudo isso. E eu achava que o mercado viria aqui nos 90 e continuo achando. O 90 é onde está a média. Tem vários fundos aqui, ó. Dia 10, dia 11, dia 14... dia 15, então acho que o 90 é um ponto que deve chamar os preços, é a minha opinião. Só que assim, para vir nos 90, teria que perder primeiro 91,30 e talvez não seja fácil. Tanto que hoje bateu 91,41 e deixou a sombra inferior. Agora, rompeu 93, fechou acima e as coisas podem mudar, né? Falando do Ibov, né, nós tínhamos uma referência também de possível rompimento falso, que é o 96,395. O mercado perdeu esse ponto, consequentemente perdeu a média de 5 também. E eu acho que o mercado pode vir nessa região aqui de 93,300, 93,400. Eu acho possível. Né, em 3 pregões, talvez. A média está aqui justamente nessa região, seria um ponto meio que alvo assim do mercado, mas amanhã é o grande dia, pessoal. Amanhã é o dia depois de amanhã, sabe o filme? Então, o dia foi hoje. Hoje, né, que é o dia 29, né, eu tô gravando já na terça-feira. O pregão de terça, dia 29, é o pregão mesmo que define, né? Hoje, muita emoção, né, em todos os aspectos, tal, e amanhã o mercado começa
né, já a reflexão, e aí ele vai definindo. Ao passo que tem vários ativos com sinais de espaço para cair, alguns estão muito fortes, então isso torna a leitura mais complexa. Mas assim, o que eu quero dizer sem falsa modéstia, sem ficar com enrolação? Camarada que segue o nosso trabalho, ele sabia o ponto que ele saía fora aqui da compra se ele tivesse comprado, né? Então o camarada está comprado em BOVA 11, ele não opera no escuro. Por exemplo, hoje já abriu abaixo aqui do 93, ele sai logo no início. Abertura 92,50. Ele está comprado, ele realiza lucro, né? Por exemplo, no IBOV, ele usa como referência para alguma coisa, ele sai. Por exemplo, o camarada vem comprado. Eu sei que tem gente que está neutro, comprado, vendido. Eu não estou nem falando que eu estou comprado, vendido, não. Eu estou falando o camarada que vem comprado, né? Então ele vem comprado, ele tem a referência aqui 96,795. O mercado abriu a 96,530, ele já cai fora. Principalmente na hora que repicou, né? Foi até 96,890. Testou esse ponto aqui, ele vai aqui e cai fora da compra. Então o lucro dele, eu não sei onde ele comprou, aqui, aqui, aqui. Então não tem sentido estar comprado com o mercado abaixo do nosso ponto de referência. Então a tendência, como eu repito, não estou dizendo que eu estou comprado, vendido nem neutro. Eu não posso, nesse momento, dizer aqui em respeito ao meu grupo, né? Mas o estudo ele foi muito claro de um ponto de referência. Fechou abaixo da média de 5, mas no dia 22 também tinha fechado. E é aquela história, para mim o novo ponto-chave é o 94.900. Se for perdido, ele lançaria o mercado em 94 mil pontos, ou até mesmo aqui 93.760, ou nesse ponto aqui 93.545. Mas aqui no índice a briga vai ser grande, né? Hoje, mesmo com esse viés de queda, deu trabalho aos vendidos. E assim, eu tinha apontado um oco na quinta-feira, esse oco foi acionado, né? Esse desenho foi feito na quinta, dos ombros e da cabeça. Eu não acreditei nesse candle aqui no final. Esse candle eu achei que era exaustão, eu falei na quinta-feira, né? Então, o mercado realmente trabalhou com uma pressão vendedora muito grande. O mercado veio no ponto mais óbvio que ele teria, que era o gap que puxou os preços com o 94.970, e ele monta aqui um repique. Esse repique não tem grande volume e esse repique atingiu a média de 21. Então eu vou limpar um pouco esse estudo aqui, né? Ele atingiu a média de 21. Acho que eu vou deixar esse ponto, esse aqui, e teoricamente bateu na média e pode descer aqui. Acho que dá para traçar até uma LTB, uma LTA, na verdade. E amanhã vai ser um pregão agitado. Eu acho que se o mercado ficar abaixo dessa linha, por exemplo, ele deve vir testar esse fundo aqui. Então é uma LTA de referência. Esse gap a gente apaga e desenhamos um gap aqui em cima. Na verdade, um típico Monster Gap. Ok, pessoal, espero ter contribuído. Para quem me assistiu de madrugada, bons estudos. Conto com seu like, compartilhe o vídeo, fale do canal para os seus amigos, parentes, pessoas que estão aprendendo, gostam da renda variável. E amanhã estaremos juntos no cenário de manhã e depois no programa Radar, se Deus quiser. Saúde e paz a todos, bons estudos. Que Deus ilumine as famílias, trabalhadores responsáveis, cabeças pensantes, né, braços e pernas que nesse momento fazem a função de buscas, de cuidados, de apoio lá em Brumadinho, e que possamos ter sabedoria, iluminação, muito trabalho para que isso nunca mais ocorra. Ok, pessoal? Saúde e paz, minha solidariedade, e seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Até amanhã, se Deus quiser. Meu muito obrigado. Valeu!